minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua rádio pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Também, a partir desse momento, estamos ao vivo pelo Facebook, no endereço Newton. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, o pessoal de casa. Programa Insight. Programa Insight. Programa Insight no Facebook. Exatamente. Assim já também anuncio o nosso participante, ou integrante do programa, Dr. Newton, no rádio. Temperatura nesse momento, 6 graus e 1 décimo, neste sábado, quem nos acompanha ao vivo, e a umidade em 90%. Aliás, essa semana, nós sentimos mais o rigor do frio, nem estamos no inverno, mas sentimos o rigor do frio. E o frio nos faz mudar alguns hábitos, coisas boas e coisas ruins. Evidente que para algumas doenças de inverno, isso lotam os prontos-socorros. Mas, por outro lado, nós temos também uma união maior das coisas que se faz em família, em casa. Antes de nós passarmos a esse assunto, eu só quero dar boas-vindas a duas empresas que passam a estar conosco a partir de agora, além da Panemil. A drogaria Megamente. A drogaria Megamente fica na rua Gomes Carneiro, esquina com a General Osório. Preços excelentes de medicamentos. Portanto, faz mais, faz por você, é o slogan da Megamente. E também performance, nutrição. Essa empresa, ela fornece essa nutrição, dietas, para pacientes em todo e qualquer lugar aqui da região. Além do sistema que é banca, às vezes, e o particular também. E são produtos de alta qualidade da Nestlé, e é distribuidor para toda a região. Então, todo paciente que precisa de nutrição integral tem esse apoio da Performance Nutrição, que fica na rua Senador Mendonça, 262. E o telefone de lá, 3222-4455. O telefone da Megamente é 3025-4888. Muito bem. E eu acho que passamos a falar exatamente sobre isso, Newton, sobre a questão do tempo. A gente se recolhe mais nas famílias, Newton. Com certeza. Bom, hoje está fresquinho, Leandro. Hoje está fresquinho. Dá para puxar um pouquinho a cortina para cortar o vento. Bom, justamente a ideia é essa, é do aconchego. Os países que têm frio, as pessoas se aconchegam mais, se fecham mais, ficam mais juntas, se aglomeram mais. Então existe a possibilidade do contato, um contato muito maior. As pessoas têm mais chance de se descobrirem, se instala o diálogo com mais frequência, há uma aproximação afetiva maior, ainda que no silêncio, como nós dizíamos na semana passada, do casal que fica na beira do fogão a lenha, tomando o seu chimarrão, aquecendo as mãos ali com a cuia quentinha, e ainda que em silêncio, pertinho um do outro, aconchegados, que são formas de expressar o carinho, o amor ou a ternura, digamos assim. Também é claro que o aconchego, o encerramento, nesse sentido de que as pessoas ficam mais fechadas em casa, leva a essas possibilidades, que é extremamente importante. O oposto, o calor, o sol, a praia, o ar livre, dispersa as pessoas em termos gerais, o qual não significa dizer que as pessoas têm que ficar longe uma das outras, É evidente que quem tem que tem a prioridade, que prioriza o aconchego, e aqui eu estou usando aconchego como sinônimo de relação afetiva, mesmo cada um num lugar, fazendo as suas atividades, estão próximos afetivamente, estão conectados, ligados, pensando, se propondo, combinando e tudo mais, se reencontram mais. O frio não exige grandes programações, porque as pessoas naturalmente ficam encerradas. Sim. Bom, estamos falando de um frio aqui do sul, que é um clima temperado, que não temos neve, não temos nevascas, tormentas, chuvas muito fortes, que fazem com que as pessoas fiquem impossibilitadas de sair dias
inteiros, mas é essa questão toda do entrar para se aquecer, digamos assim. E novamente, estamos usando o se aquecer como uma metáfora dos afetos. Estarem aquecidas, aquecer os nossos afetos. Algo assim. Isso é importante, né? Acho que é um combustível da vida, né? Da vida. Eu acho que as pessoas, e é legal essa tua expressão, um combustível da vida, porque eu acho que as pessoas, e a prática nos aponta para isso, que as pessoas que botam o acento da vida nos afetos são pessoas mais felizes. São pessoas que trabalham, ganham dinheiro, crescem, têm planejamento e tudo mais, mas a felicidade não passa fundamentalmente pelas coisas materiais, que são importantes, evidentemente, no mundo capitalista no qual nós vivemos, estamos inseridos. Mas isso passa a ser só uma ferramenta para poder ter o resto. O indivíduo vai, trabalha, ganha seu dinheiro, tudo faz direitinho seu trabalho, mas em algum momento aquilo termina e inicia uma outra etapa que é tão ou mais importante que aquela, que são os afetos. Então, a parte afetiva passa a funcionar como um combustível da vida. É interessante que os últimos programas que nós temos feito, né, nós estamos nos caminhando, né, até para resgate ou fortalecimento de afetos. Né, na essência, né, dos nossos bate-papos aí, que é a mola mestra, eu acho. E é o que falta para as pessoas. As pessoas adoecem da falta disso. Agora, o que ocorre, Newton, que às vezes nós colocamos nos nossos afetos, né, quase que determinados tipos de vingança pelos maus resultados em outras situações de vida. Né? Um exemplo, muitas vezes a pessoa tem problemas na relação de trabalho e descarrega no seu afeto em casa e causa discussões e coisas assim que às vezes são banais, triviais, sem sentido, né? Mas parece que é mais fácil tu bater no teu afeto do que tu enfrentar o teu problema. Bom, mas isso já aponta para um problema dessa pessoa especificamente, porque se o indivíduo tem um problema fora de casa, e estamos usando o trabalho como exemplo de fora de casa, e ele chega em casa transtornado e bate afetivamente nas pessoas queridas, esse indivíduo já está fora da casinha, ele está transtornado, ele já perdeu a capacidade de pensar com profundidade, montar estratégias, de planejar a vida e tudo mais. Porque o que se esperaria seria justamente o oposto. Se ele tem problemas lá fora, ele tem que... Em casa se acolher e se resgatar. Se resgatar e pedir ajuda, pensar em voz alta, trocar ideias, se aconselhar, se aconchegar. Mas o que faz uma pessoa chegar em casa e buscar no calor familiar um resgate, né, de forças para enfrentar as dificuldades, né, e é o outro comportamento, que chega em casa e descarrega, né? Mas o outro lado, a mulher às vezes compreende a pessoa, né? E ela faz uma espécie de companheirismo, né? Por amor à de pessoa, parceria, né? Mas isso também às vezes exagera e cansa, né, quem faz isso, né? Então, isso tem uma explicação histórica. Na espécie humana, a relação de amor sempre ficou mal vista, curiosamente. Nós temos uma certa facilitação para os aspectos mais destrutivos. Não é por acaso que nós temos guerra, corrupção, destruição, agressividade, violência. Nós temos 1 milhão de crianças que morrem de fome diariamente, jogamos fora 3 trilhões de alimentos diariamente no mundo todo, não estamos nem aí, e assim sucessivamente. Fazemos guerra para poder vender armamentos. Falávamos dos Estados Unidos, que 40% da economia dos Estados Unidos é bélica, vendendo arma, pólvora, fuzis, munições. Nos alimentamos. Então temos que ter a guerra para o país não quebrar, e um pouco a administração do Trump aponta para isso. E ao mesmo tempo temos uma dificuldade enorme para incrementarmos, estimularmos as coisas mais saudáveis. Então o ser humano tem, pela própria história, pela própria trajetória do ser humano que fica internalizada dentro de nós, uma idealização do sofrimento. Quanto mais o indivíduo sofre, mais elogiado ele é. As pessoas que cresceram na vida com uma certa facilidade, porque são inteligentes, capazes e saudáveis, não tem muito valor. O que tem valor é o indivíduo que saiu lá de baixo, que se arrebentou, que é um escravo, que conseguiu, que penou, que chega aos 60 anos de idade com um corpo de 90 ou de 80. Esse é o indivíduo que tem valor para a sociedade. Então, a sociedade naturalmente valoriza, em sociedade enquanto representante da história da humanidade, valoriza os aspectos mais doentios da personalidade de cada um.
Então, nós somos obrigados a sofrermos para termos um certo reconhecimento. Isso significa dizer que, na espécie humana, o sofrimento tem um certo destaque sobre as questões mais amorosas, mais saudáveis. Então, quanto mais doente o indivíduo, mais valorizado ele é. Isso nós somos assim. Consequentemente, temos aí pessoas que sobem na vida de qualquer jeito, que tomam atitudes estranhas. A qualquer preço. A qualquer preço. E a sociedade permite isso. Naturalmente, todas as sociedades permitem isso. Se nós olharmos em todos os lugares do mundo, é assim. Então, o indivíduo brigar na empresa, chegar em casa e brigar com a mulher e com os filhos, ele está dentro desse padrão, digamos assim, de doença socialmente aceita. Como é que nós lidamos com isso, né? Será que é preciso um atendimento analítico, né? Será que nós, se pararmos para pensar, né? E agora, mais do que nunca, a gente se recolhe mais em casa, né? Parar para pensar o que a gente pode fazer, né, Newton, para recuperar esse fogo, né? E melhor alimentar a fogueira, né, Newton? Bom, num primeiro momento o indivíduo não precisa se tratar, evidentemente, ele tem que tentar, através dos seus recursos próprios, com a riqueza que ele tem no ambiente que ele criou, tentar encontrar soluções adequadas, ou seja, primeiro conversar com a esposa ou com o parceiro, a parceira, em algum momento observar os filhos, escutar o que os filhos dizem, as pessoas da volta, os amigos, tratar de se entender, se perguntar por que não pode ter um ambiente tranquilo, por que não pode ser amável, por que está sempre de mau humor, qual é a razão de estar azedo, se tudo está bem na vida, de repente ele fica azedo, ou se uma coisa ficou ruim na vida, ele estraga a outra que estava boa. A que ele está submetido, que modelo é esse, da onde vem esse modelo, levantar a cabeça e olhar para trás, se os pais viviam assim também, se os avós eram assim, se é uma família que prioriza os aspectos negativos da vida, se ele é um indivíduo que tem uma dificuldade de pensar com profundidade e assim sucessivamente. Então esse é o rastreio, o rastreamento que o indivíduo tem que fazer, uma espécie de garimpagem ou varredura na sua vida, primeiro e antes de mais nada, uma vez que ele não consiga vencer esses obstáculos com o que ele tem dentro dele, bom, aí tem que buscar a ajuda de um profissional especializado, porque tem outros aspectos que estão entrando em jogo que ele não é capaz de enxergar, que são mais profundos. Mas, normalmente, isso está relacionado com os modelos de vida. Nós temos uma tendência, como eu dizia antes, ao negativo, ao ruim, priorizarmos, enxergarmos melhor e até hierarquizarmos o sofrimento. A letra com sangue entra, tem que sofrer para aprender, essas questões todas que não servem para nada, a não ser para sofrer. O indivíduo aprende não porque tem sangue, aprende apesar do sangue. O indivíduo enriquece não porque trabalha duro e se esforça e se arrebenta, enriquece apesar disso, graças à capacidade dele, e a capacidade não passa pelos aspectos negativos, passa pelos aspectos positivos, e assim sucessivamente. Então, quando o indivíduo consegue tirar o foco das coisas ruins e botar nas boas, a vida naturalmente tende a melhorar. Nós falávamos das doenças orgânicas um pouco antes de entrarmos no ar e dizíamos que tem pessoas que de repente sabem que vão adoecer, já tem indicativos de doenças graves no futuro e não se cuidam. Bom, se o indivíduo não se cuida, sabe que vai adoecer, que aquela doença é uma doença grave, que vai até ali amputar a vida, ou no mínimo desqualificar a vida de um momento em diante, não se cuida, tem algo dentro dele muito grave que faz com que ele se enfie num beco sem saída. Ele mesmo está se embretando na vida de uma forma terrível. Não é ninguém. Ninguém coloca comida, bebida ou a força dentro dele. Ele espontaneamente, naturalmente, por submissão, evidentemente, esses aspectos mais tanáticos, destrutivos da história dele, ou da família dele, ou da história da humanidade, que ele não consegue neutralizar de uma forma eficiente. Agora, o que nos leva a escolher caminhos, né, Newton? E que dissesses aí, às vezes tu tem momentos na vida que tu só vê o lado ruim. Eu sou vítima disso, eu acho que eu não... Às vezes eu até me cuido, né? Para não só falar o negativo, né? Mas tem coisas, em alguns momentos na vida, que tu só olha as coisas pelo lado ruim, né? E isso parece ser um modo de tu estar funcionando nesse sistema. Mas antes de sequenciar, nós temos o ouvinte na linha e a gente dá preferência a ele. Bom dia, pois não? Bom dia, doutor Newton. Bom dia. Eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor caracteriza uma pessoa que ela faz tudo para agradar o seu afeto, no caso, o companheiro, e muitas vezes até se magoa. É carência, doutor Newton? Muito obrigada.
Tá aí, acompanha pelo rádio. Eu acho que aí uma boa... Então, um exemplo genérico, evidentemente, de uma pessoa que se entrega, que faz um pouco aquilo que tu dizias, a pessoa concede, trata de agradar de todas as formas e o outro não reconhece. Aí nós temos dois problemas. O problema do que não reconhece, evidentemente, que está numa relação supostamente de amor, mas para maltratar, para desrespeitar, para ser desconsiderado, meio pisoteando a relação, sem levar em consideração o outro, olhando mais para o seu umbigo do que para o outro. Isso a pessoa tem que revisar, tem que pensar, tem que parar para olhar, evidentemente. A questão é como tu fazes uma pessoa parar para olhar quando ela está pisoteando a relação, de que forma tu chama a atenção dela para que ela em algum momento olhe para isso, enxergue isso. Às vezes os amigos, os parentes, a própria parceira, digamos assim, pode chamar a atenção, mas se o indivíduo está muito voltado para essa atitude destrutiva na relação de amor, ele não vai considerar, não vai enxergar, ele é como viciado, digamos assim, ele até pode melhorar 2 dias, no terceiro dia ele volta a pisotear de novo. Esse é um aspecto. O outro é da pessoa que se submete, digamos assim, indefinidamente a essa condição de ser maltratada e ficar ali sendo maltratada incondicionalmente para sempre. Isso não é bom numa relação de casal. Uma das coisas que faz com que o outro não repense, muitas vezes, quem já tem a dificuldade de pensar, é quando um dos parceiros se coloca de forma incondicional na relação. Porque a incondicionalidade leva a que o outro não pense. Já que ele parte do princípio de que aconteça o que acontecer, a pessoa sempre vai estar com ele. Então, ele já tem uma tendência a ser descuidado na relação, na incondicionalidade ele passa a ser mais... olhar com menos profundidade. Então, numa relação de casal, desde o início, as pessoas têm que terem a sabedoria de entenderem que se passarem do determinado limite, o outro não vai ficar com ele. E é muito importante que um assinale para o outro esse tipo de elemento, para que o outro saiba que em toda relação existe um limite. Ele pode ir até esse limite ou perto desse limite, se ele ultrapassar, terminou. Então, a pessoa não deixa chegar nesse limite. Ela se cuida, ela se policia, se vigia. A vigilância vem da percepção de que o outro não é incondicional. Então, numa relação de casal, a incondicionalidade é muito ruim, é nociva, porque faz com que a pessoa que já tem uma tendência ao desrespeito não pare para pensar, porque ele sabe que o outro vai ficar de qualquer jeito. Não deveria ser assim. Mesmo que alguém tivesse uma tendência à incondicionalidade, a vida exigiria que a outra pessoa, por amor a quem está junto, não chegue aos extremos. Por que alguém chega a esse ponto de submeter de forma incondicional? Bom, aí teríamos que examinar a vida dessa pessoa, mas em termos gerais, e a ouvinte já fez referência a isso, pessoas melancólicas, com uma autoestima muito baixa, desvalorizadas, que vêm de um lugar onde não foram defendidas, onde os pais não tiveram orgulho, não protegeram, não cuidaram, não hierarquizaram, que expunham os filhos a situações de penúria, onde um maltratava o outro, onde as pessoas... Várias situações genéricas. Possíveis. Né? Possível, não quer dizer que seja essa claro pessoa, sim, não estamos falando dela mais, estamos genericamente. Então, isso vai configurando um mundo interno onde a criança e depois o adulto sente que ela não vale muito, que ela tem pouco valor. Ela então, pode ser normal para ela. Né? Então, ela tem que se submeter a tudo para ter o amor do outro, porque ela não vale nada, vale muito pouco. Caberia o outro, o parceiro, no caso, retificar e não ratificar, retificar esse tipo de conflito, ou seja, dizer, não, eu não quero que tu fiques à mercê de mim, eu não quero que tu fique de minha empregada doméstica, eu não quero que tu fique, eu quero que tu seja minha esposa, mãe dos meus filhos, que a gente tenha que tu te dignifique, que tu ocupe um valor importante, que a gente possa se querer, que o cuidado passe por tu também te levantar e me cuidar e assim por diante. Então a pessoa vai puxando o outro para a saúde. Nesse caso, ela encontrou um parceiro, provavelmente, que em vez de puxá-la para a saúde, se vale das desvalia dela, digamos assim, da desvalorização dela para empurrá-la mais para baixo. Então ela fica num degrau inferior e ele num degrau superior pisoteando. E tirando proveito disso. O mais provável é que ele também seja uma pessoa muito desvalorizada, porque quem precisa rebaixar o outro para se sustentar é sinal de que vale pouco. Só que ela não sabe disso, mas se um dia ela terminasse com ele, o mais provável é que ele voltasse chorando, pedindo pelo amor de Deus que ela retornasse à relação, porque ele não conseguiria ficar sem ela, que é o que a gente vê na prática em geral.
Então a pessoa nem sabe que tem um poder enorme, porque quem maltrata, na verdade... Tão cedo não vai encontrar uma pessoa tanto... Primeiro. Segundo, ele é dependente daquela pessoa, claro. sem que a pessoa saiba. No fundo, a pessoa tem um poder que não sabe. As relações humanas são interessantes, né, Newton, e difíceis, né? Porque tem nuances, né, que são balizadores, vamos dizer assim, né, Newton? Se um se submete, mas o outro também precisa submeter, parece, né? Uma relação atrai a outra, né? É como aquele exemplo que eu tinha citado e até provocado. Tu chega em casa, tem que maltratar alguém porque tu foi maltratado. E pobre da pessoa que está em casa. Às vezes o filho, às vezes a mulher, ou o inverso também hoje na mulher. Também tem a vida na rua, já tem trabalho, tem preocupações, descarrega, né, naquele que seria o seu apoio, né, Nilton? Não sei. Né? Então, aí vai da estratégia da relação do sujeito, da capacidade do sujeito ver para que ele está, qual é a construção. Voltamos à expressão que nós temos usado nos últimos tempos aqui. Que tipo de construção ele está fazendo com aquela pessoa? Se aquela pessoa está com ele para ele marretear, bater com um martelo, uma marreta na cabeça o tempo todo e destruir a pessoa, ou se aquela pessoa vai funcionar com ele como um parceiro ou uma parceira para construírem algo interessante. Então, dessa filosofia de vida, desse mundo interno, vai sair a construção. Ele pode construir uma casa num dia, no dia seguinte destruir, constrói uma parede num dia, no dia seguinte ele destrói a parede, no dia seguinte, e assim sucessivamente não arranca do alicerce. E ele pode ser uma pessoa que 30, 40, 50, 60 anos depois tem uma construção maravilhosa, com uma mulher maravilhosa, com uma história maravilhosa, com filhos, netos, bisnetos, com uma história fantástica, que as pessoas de carne e osso, com erros e acertos, mas onde a intenção, que a música de fundo, a intenção era a melhor possível. Mas é possível, numa relação dessas, recuperar essa relação? Sim. Sim, com grandes mágoas. Aqui nós temos uma situação dessa ouvinte, já a voz dela melancólica, triste, baixinha, chorosa, uma pessoa tremendamente magoada, ressentida, uma relação bastante deteriorada, evidentemente. Mas quando uma relação chega nesse nível, provavelmente a forma que se tem de tentar algum resgate é fazer a ruptura, é se desencaixar. E propor para o outro em algum momento que a forma de recomeçar é num outro modelo, que esse modelo não dá mais, acabou, sucumbiu, morreu. Porque é insustentável uma pessoa viver debaixo do mau tempo o tempo todo. Que nós tenhamos frio, que nós tenhamos chuva, que nós tenhamos tempestades e tudo mais, durante alguns minutos, algumas horas a gente aguenta. Ou uma estação fria que nós nos preparamos para ela. Somente isto. Vamos sucumbir, com certeza vamos sucumbir. Leandro, nós vamos agradecer aqui a doutora Raquel Corso, psiquiatra em Porto Alegre, que está nos dando bom dia, a Maria Rocha, esposa do doutor Fernando Rocha, certo. O cirurgião plástico, o Milton Quintana, que é um personal trainer em Porto Alegre, está nos acompanhando, a doutora Thaís Imodin, que é psicóloga e trabalha na nossa área, pessoas que estão nos acompanhando em também, casa. Pela internet, pelo Facebook. Né? Estamos ao vivo. Ótimo, beleza. Né? E agora a gente vê até, para o nosso ouvinte, né? A gente está sendo filmado pelo telefone, porque a filmagem é pelo telefone. Né? Sim, hoje é telefone. E a gente vê ali os... eu não enxergo daqui, mas o Nilton está com melhor visão. Os óculos também. Os óculos também. Está muito bem. Não, eu acho, Nilton, que isso aí, eu acho que atinge a todos de maior ou menor nível, né? Mas às vezes ser humano. Nós precisamos, parece, né, bater nos nossos. Né? Às vezes nós vemos adolescentes com 14, 15, 16 anos de idade que estão iniciando as primeiras relações afetivas e já iniciam assim, desse jeito, maltratando, desrespeitando, pisoteando, sendo extremamente mal educados. A desrespeito dos pais. Até porque os pais dão, às vezes, muita liberdade. Hoje a vida é mais livre. Né? Quando um adolescente coloca isso em prática, ele tem um mundo interno, ele pode estar desorganizado. Nós sabemos que na adolescência os aspectos mais tanáticos, mais destrutivos, se mobilizam e tentam neutralizar os mais positivos, que são os mais libidinais ou instintivos ou de vida, pelo próprio movimento da adolescência, um contrabalanço entre aspectos positivos e negativos. Às vezes como há um pico hormonal, um pico da sexualidade, um pico da instintividade na adolescência, automaticamente o psiquismo aumenta
que é uma Certo. característica do psiquismo humano, aumenta os aspectos destrutivos para contrabalançar os positivos. Isso faz com que o adolescente se porte mal. Estamos provocando o ouvinte. Vamos Alô, lá. alô, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, fique à vontade. Aqui é a Juraci aqui. Eu já identifiquei que é uma voz conhecida. Mas que É. bárbaro, o senhor tá ralado. Então. Não, mas é bom, é sinal que a senhora está repetindo, né? Isso é bom, né? O senhor tá bem? Graças a Deus, né? A gente manter um ouvinte. Pois não, fique à vontade. Não, é bem rapidinho. Uhum. Eu quero perguntar pro Dr. Nilton o seguinte, ó. Eu que criei para mim, né? Eu vou lhe falar duas coisas bem rápido. Uhum. Eu tenho um ditado ou um pensamento, não sei como é que se diz, para mim, eu mesmo. Carinho, amizade e amor, preste bem atenção. Uhum. Não se pede, por favor, certo? O que ele acha desse meu pensamento? Tá ótimo. Segundo, isso é pensamento meu. Claro. Minha Uhum. coisa. E segundo, eu sempre digo o seguinte, ó, ele está se referindo às pessoas que se tornam muitas vezes, entre aspas, escrava do outro, Uhum. né? Às vezes até não intencionalmente, mas pelas ações e pelos atos e pelo viver, pelo conviver, se torna muitas vezes, né? Sim. Então, eu acho assim, que eu sempre digo, o que o doutor acha desse ditado? Eu sou boa, eu não sou boazinha. Eu não gosto desse negócio de dizer, é tão boazinha, é tão bonzinha. Não, a pessoa tem que ser, entre aspas também, boa, Uhum. né? Que é Certo. normal. Também. Boa, não boazinha. O bonzinho Uhum. monta em cima. Certo. Com Tá bom. certeza, né? Tá ótimo. Aquele que ele explana um pouquinho assim, explica Certo. mais simplesmente assim, tá? Tá ótimo. Um abraço, um bom fim de semana para a senhora, viu? Tá, pro senhor também. Nós agradecemos a sua participação, claro que como enriquece, né? Quando o ouvinte se manifesta, né? Aí contigo, Nilton. Não, com certeza. Primeiro eu queria agradecer aqui o professor Marcos Cunha, que está nos dando os parabéns pelo programa, dizendo que parabéns por mais esse ótimo programa. O Marcos também nos acompanha. O Marcos é uma pessoa muito ligada à saúde médica, à saúde das pessoas. Ele trabalha muito em função dos hospitais, das vagas do SUS e tudo mais. Então, é uma pessoa que está ligada. Esse é nosso ouvinte assíduo também. É verdade. Bom, respondendo a Juraci, né? Eu não sei se é Juraci, acho que é Juraci. Bom, respondendo ao ouvinte, com relação a que amor, carinho, ternura não se deve pedir por favor, ela tem razão. Isso deve surgir espontaneamente nas relações. Acontece que na maioria das pessoas, ou muitas pessoas, têm vergonha de sentirem amor. Tem vergonha de dizerem um para o outro, eu te amo, eu estou com saudades, eu quero muito a ti, eu preciso muito de ti, eu sou muito agradecido de ti. Coisas que vão alimentando a relação de casal. Sobretudo os homens. As mulheres até dizem com mais facilidade, eu te amo, mas os homens têm muita dificuldade porque eles associam isso à submissão, ao domínio. Então, quando uma pessoa sente que ao dizer para a esposa, eu te amo, eu te quero, que bonita tu estás, fazer um elogio que aproxima, que deixa a relação elegante, que aprofunda, que fala de sentimentos nobres, coisa que só se diz para uma pessoa, e que faz aquela pessoa ser especial, e saber que é especial, porque essas coisas não basta saber, tem que, além do mais, tem que dizer para que a pessoa constate. Esse tipo de sentimento nos homens é meio mal visto. Nós socialmente temos um pouco a ideia de que não devemos fazer essa coisa, que homem que é homem tem que tratar a mulher meio duro, meio seco, de forma com temor de que se tu fizeres esse tipo de coisa, a mulher, para usar a expressão do ouvinte, monta, passa a dominar. Quando na verdade o domínio não passa pelo amor, ao contrário, o domínio passa pelas coisas ruins, não pelas boas. No amor não existe domínio. No amor existe a troca, o respeito, a consideração, o reconhecimento. Quando surge o domínio na relação, é sinal de que o amor já se deu lugar. Então, quando o indivíduo se impõe pelo dinheiro, pela força, pela violência, isso não tem que ver com amor. Isso tem que ver com esses aspectos mais destrutivos da relação, que muitas pessoas, todos nós temos dentro de nós, e uns em maior ou menor quantidade, e outros
nós passamos a vida toda tentando neutralizar os aspectos mais agressivos dentro de nós, mais violentos, que todos nós temos, é da história da humanidade. De que maneira nós neutralizamos? Colocando coisas boas do lado. Toda vez que nós temos um pensamento ruim, de que forma nós nos livramos desse pensamento ruim? Colocando um pensamento bom do lado. Algumas pessoas não conseguem neutralizar o pensamento ruim com um pensamento bom e levam para ação, para atitude, então se portam mal. Nas relações de casal, isso é muito comum. Nas relações em geral, mas na de casal onde não deveria existir, também existe, porque as pessoas são como são. As pessoas são as mesmas no mundo dos negócios, no mundo da política e no mundo de casa, com a mulher e com os filhos, com os amigos. Então, em determinado momento, aquilo vem, a pessoa vem de dentro para fora, a pessoa não tem o domínio, não consegue identificar e coloca em prática. Ele faz uma grosseria, diz uma barbaridade, se porta mal, tem uma atitude grosseira ou desadequada, sem levar em consideração o outro. Por quê? Porque naquele momento preponderaram os aspectos mais destrutivos da personalidade desse sujeito. De que maneira nós controlamos isso? Colocando um aspecto bom do lado. Então, mas isso é uma coisa que nós temos que fazer no dia a dia. E não é fácil. Todos nós nos equivocamos, todos nós damos uma resposta atrapalhada, todos nós nos esquecemos. Claro. Vamos pegar assim uma situação, Nilton, mas eu tenho que fazer o intervalo comercial, né? Já são 9h33, né? Porque às vezes, vou pegar um exemplo, a pessoa chegou em casa, né? Vou usar o lado do homem com relação à mulher, mas também o inverso é verdadeiro, né? Só estou usando talvez pelo, infelizmente, meu lado machista, né? Que a gente não se cura tão cedo, né, Nilton? Eu sempre falo o exemplo do homem, né? Mas a mulher também. Mas a pessoa chegou em casa, né? Um integrante do casal, né? Aí ela começa a bater na outra, né? A outra percebe que o bater, né, na verdade, está descarregando. Aí ela tenta ser boazinha, entre aspas, né, tenta se aproximar, e aí a pessoa bate mais ainda, porque percebe a bondade como fraqueza, né? Isso depois do intervalo. Também eu quero só mencionar os nossos apoiadores, né, que a partir de hoje também estão conosco no programa, que é a drogaria Megamed, né, que fica ali diagonal em frente à Beneficência Portuguesa, né, Saúde Maior ali, né, na Rua Gomes Carneiro, esquina Osório, e tem o teleentrega que é o 3025 4888, e também o WhatsApp, né, que tem o telefone 999 08 3803. E a Performance Nutrição, é uma empresa especializada para toda a região, distribuidor dos produtos Nestlé dessas dietas enterais, que fica na Senador Mendonça, o número 262, o telefone 3222 4455. E a Panimil, e Panimil Gourmet, né? Que tu és cliente também, né, Nilton? Eu saio daqui e vou lá. Você passa, brinco, às vezes eu passo por ti, né, ali, né? E o Gourmet é muito bom, a esquina do Gourmet ali é um ótimo lugar, né? Até para bater um papo, tomar um chocolate e tudo mais. Nós vamos fazendo um intervalo e já voltamos no programa.